Questão de número 70. Encontre o valor do número A de tal modo que as famílias das curvas y igual a x mais c elevado a menos 1 e y igual a a que multiplica x mais k elevado a 1/3 sejam trajetórias ortogonais. Então tá, vamos lembrar como é que é essa história mesmo, né? Quando duas curvas são trajetórias ortogonais? Quando aconteceu o seguinte, quando você tomar um ponto P de coordenadas x0 e y0, que pertence às duas curvas ao mesmo tempo. É a interseção dessas duas curvas. E aí você considerar a reta R é tangente a essa curva no ponto P e a reta S tangente a essa curva aqui no ponto P. Aí você vai considerar essas duas retas. Se essas duas retas forem perpendiculares, a gente vai dizer que as duas curvas são trajetórias ortogonais. Essa é a definição de trajetórias ortogonais. Como é que é mesmo? Você considera um ponto P, interseção das duas curvas. Considera também a reta R, tangente a essa curva no ponto P, e a reta S, tangente a essa curva aqui no ponto P. Se essas duas retas forem perpendiculares, então a gente diz que as curvas são trajetórias ortogonais. Tá? Então o problema está falando o seguinte, encontre o valor do parâmetro A para que essas duas curvas sejam trajetórias ortogonais. Então, vamos às contas, né? Vamos começar assim, ó, seja P de coordenadas x0, y0, ponto de interseção, né? Ponto de interseção. Muito bem, muito bem. Agora eu vou olhar para a curva y igual a x mais c elevado a menos 1. A sua derivada, pela regra da potência, vai ser y' igual o expoente dessa multiplicando, então menos 1 que multiplica x mais c, e aí você diminui 1 no expoente, menos 1, menos 2. Tá? Ou seja, o y' vai ser menos 1 sobre x mais c ao quadrado, pelas propriedades das potências. Tá? Esse menos você pode colocar aqui ou na frente da fração, tanto faz. Bom, então, se R é a reta tangente a essa curva no ponto P, o seu coeficiente angular, que eu vou designar por m de R, vai ser o quê? Menos 1 sobre x0 mais c ao quadrado. É o coeficiente angular da reta R. Muito bem. E a gente pode melhorar um pouquinho aqui ainda esse coeficiente angular, porque, veja bem, olha só, esse ponto P pertence a essa curva, então isso significa, vou fazer um rascunho aqui, ó, que y0 vai ser o quê? O x0 mais c elevado a menos 1. Ou seja, o y0, pelas propriedades das potências, é 1 sobre x0 mais c. 1 sobre x0 mais c. Só que aqui está aparecendo 1 sobre x0 mais c ao quadrado. Então vamos levar isso aqui ao quadrado? Isso significa então que o y0 ao quadrado é o quê? É 1 ao quadrado, é 1 mesmo, sobre x0 mais c ao quadrado. Então, olha só, 1 sobre x0 mais c ao quadrado é o y0 ao quadrado. Então, tem aqui 1 sobre x0 mais c ao quadrado é o y0 ao quadrado. Portanto, o m de R, o coeficiente angular da reta R, vai ser o quê? Menos, que esse aqui continuou, o y0 ao quadrado. Deixa guardado. Muito bem. Agora eu vou olhar para outra curva. Quem é a outra curva aí? A outra curva é y igual a que multiplica x mais k elevado a 1/3. Derivando, a gente obtém y' é igual, pela regra da potência, o expoente dessa multiplicando, vai ficar a sobre 3, que multiplica x mais k elevado a quem? Agora você diminui 1 no expoente. 1/3 menos 1. Faça direto. 3 vezes menos 1 dá menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2/3. Então, menos 2/3. Muito bem, muito bem. Isso aqui ainda, pelas propriedades das potências, a gente pode escrever y' é igual a sobre 3 que multiplica x mais k elevado a 2/3. De tal forma que o coeficiente angular da reta S, quem é esse aqui para mim? É a reta tangente a essa curva no ponto P. O seu coeficiente angular, o m de S, vai ser o quê? O A sobre 3 que multiplica x0 mais k elevado a 2/3. Muito bem. Só que é o seguinte, mesma linha de raciocínio que a gente usou aqui.
O ponto P de coordenadas x0 e y0, ele satisfaz essa equação, né? As coordenadas do ponto P satisfazem essa equação. Então, o que deve acontecer ali? Deve acontecer o seguinte, ó, o y0 vai ser igual ao a que multiplica o x0 mais k elevado a 1/3. Elevado a 1/3, tá? Então, o y0 sobre a é o x0 mais k elevado a 1/3. Agora, a fim de aparecer um x0 mais k elevado a 2/3, eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Quando você elevar ao quadrado, você obtém y0 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a x0 mais k elevado a 2/3. Eu estou elevando ao quadrado porque aqui tem um 2/3 e é interessante que aqui apareça um 2/3. O que você vai fazer então? Vem para cá, onde tiver x0 mais k elevado a 2/3, você coloca isso aqui, ó, y0 sobre a ao quadrado. Tá? Então, o coeficiente angular da reta S vai ser igual a sobre 3 vezes esse valor aqui, né? Que é o y0 ao quadrado sobre a ao quadrado. Bom, aqui eu tenho uma divisão de frações. O que eu devo fazer? Repetir a primeira fração, que é o a, multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui a gente tem 3y0 ao quadrado sobre a ao quadrado. O inverso vai ser o quê? A ao quadrado sobre 3y0 ao quadrado. Ou seja, a ao cubo sobre 3y0 ao quadrado. Pronto. Está aqui o coeficiente angular da reta S. Como o problema está dizendo que as curvas são trajetórias ortogonais, devem ser trajetórias ortogonais, essas duas retas devem ser perpendiculares. E para essas duas retas serem perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a -1. Então você faz assim, ó, m de r vezes m de s tem que ser igual a -1. O m de r está lá, ó, menos y0 ao quadrado, vezes o m de s, está aqui, a ao cubo, sobre quem? 3y0 ao quadrado, isso tem que ser igual a -1. Vamos aos cortes? Ó, y0 ao quadrado com y0 ao quadrado foi embora, esse menos com isso vai ficar mais, ou seja, a ao cubo sobre 3 é igual a 1, multiplicando cruzado, a ao cubo igual a 3 vezes 1 dá 3, e, portanto, o a é raiz cúbica de 3. Aí, esse é o valor de a, tal que as curvas são trajetórias ortogonais.